Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Estudo Idiomas. Eu sou Igor Barca, seu professor de francês e de inglês para o concurso de diplomata. Hoje eu gostaria de comentar um pouco sobre a prova de francês que aconteceu ontem. Este novo modelo 2017 incluiu apenas duas questões. A primeira é uma questão de resumo e a segunda é uma questão de versão, ou seja, passar um texto do português para o francês. A questão de resumo era uma questão esperada. Não foi fácil, o nível da prova, no geral, foi bem elevado, mas já era algo de se esperar. Inclusive, nós trabalhamos, eu e meus alunos, trabalhamos muitos textos dessa fonte, do Le Monde Diplomatique. Então, eu tenho que dizer que, felizmente, eu acertei pelo menos a fonte do texto do resumo. 90% dos textos que eu selecionei vieram realmente do Le Monde Diplomatique, e quando eu vi a prova, me deixou muito feliz. Poxa, acertei a fonte, pelo menos isso. E o tema, eu tinha acertado de certa forma, que foi sobre a política, sobre o Emmanuel Macron, em que ele fala no início do texto. Na verdade, o texto não foi sobre o Emmanuel Macron, mas sim sobre a profissionalização da carreira de político. Nós temos logo no título, Profession député. Nós já temos o que esperar, já sabemos o que esperar do texto. O texto ele vai falar sobre essa profissionalização. Ele vai comparar os políticos dos anos 70 com os políticos da nossa era, da nossa época. E ele já começa com a frase do Emmanuel Macron, que diz o seguinte: Je ne fais pas partie de cette caste politique et je m'en félicite. Nos concitoyens sont là de cette caste. Então, logo essa frase poderia ser uma ideia já introdutória para o resumo do candidato. Falar que os políticos estão enxergando que a população está farta desta casta, mas, apesar disso, eles não deixam de pertencer a essa casta. É um discurso muito forte, e o próprio texto diz que é um discurso tão forte que abre caminhos para o Élysée. Então, a citação é a seguinte: La critique de la professionnalisation de la politique est populaire, si populaire qu'elle peut même ouvrir le chemin de l'Élysée. Então, veja, ela já faz a crítica irônica. Então, eu gosto muito dos textos do Le Monde Diplomatique, porque a maioria dos textos possuem essa ironia, esse tom humorístico também, bem interessante. Então, no geral, o começo poderia ser por aí, o começo do resumo, e falar da comparação com a década de 70, falar que essa comparação começa a perceber, a dar claros sinais de que há sim uma profissionalização da política, que hoje boa parte da vida dos políticos é de fato dentro da política, e também poderia falar da homogeneidade, ou seja, de como os políticos estão se comportando hoje, que não existem mais políticos de esquerda e de direita, que existe aí uma certa homogeneidade, claro, tirando os extremos, a extrema-direita, de Marine Le Pen, etc. Mas, no geral, os políticos são todos farinha do mesmo saco, são homogêneos. E essa homogeneidade acontece não apenas na França, mas no mundo todo. É uma tendência. Então, eu acho que esses são pontos essenciais, que deveriam ser falados no nosso resumo, inclusive quais são as ações para evitar essa profissionalização e etc., que é o final do texto. Quais são as ideias, quais são os projetos de lei existentes para evitar essa profissionalização. Então, essas são as ideias que deveriam estar, sim, contidas no resumo. O resumo não teve limite de palavras, então você tinha que saber aí dosar
né, exatamente o que é importante, o que não é importante, para não fazer um resumo do tamanho do texto, maior que o texto. Já ouvi falar de resumos aí de várias páginas de inglês, né? Isso não pode acontecer. Resumo não pode conter mais de uma página, né, gente? Eu ouvi falar aí de resumos de 2 páginas do texto de inglês, já que não tem limite. Vamos colocar aqui todos os pontos importantes. Não, não é bem assim. Né? Você precisa realmente selecionar como se houvesse um limite de palavras, né? Muito bem. Agora o exercício de versão. Esse exercício saiu do esperado, mas ao mesmo tempo era previsível, porque foi um texto do Sérgio Buarque de Holanda, texto do livro Raízes do Brasil, que é um texto já explorado na disciplina de língua portuguesa, por exemplo. É um texto que todos os candidatos leem em português, mas não em francês, né? Ninguém vai ler Racine de Brasília, todo mundo lê Raízes do Brasil. Talvez agora seja uma prática. Os candidatos comecem a adquirir essa prática de ler alguns desses livros em língua francesa, né? Depois dessa ocorrência. Mas de fato é um texto difícil, é um texto com muitas palavras não comuns para o nosso cotidiano, até mesmo para quem lê o Le Monde Diplomatique, que não tem um vocabulário tão fácil, tão simples, né? Não vai saber, de fato, utilizar essas palavras presentes em Raízes do Brasil, como sistema senhorial, ordem administrativa, trabalho servil, meios urbanos, classe agrária, senhores rurais. São realmente palavras de difícil acesso, né? Tanto em português, até se você fala para um brasileiro comum que é um sistema senhorial, né, provavelmente não vai saber. Quanto em francês também, uma palavra ainda mais difícil, né, já que a história da França, né, não é tão assim semelhante à história do Brasil, né? A história da Europa não é tão semelhante à história do Brasil, apesar de já ter havido, né, lá se chamava os senhores feudais, né? A gente poderia tentar essa tradução, senhor feudal, mas senhor feudal realmente é para a Idade Média, né? Então a gente vai ter aí uma tentativa por seigneur rural. Seigneur rural é uma possibilidade para traduzir senhores rurais. Inclusive há livros com este termo no título, né? Les seigneurs ruraux. Sistema senhorial poderia ser traduzido por sistema ou regime senhorial. Ordem administrativa, que é importante a gente entender que ordem é palavra masculina em francês. Então o adjetivo administratif tem que vir no masculino. Ordre administratif. Trabalho servil, le travail servil. Meios urbanos, aí teria uma opção. Você poderia tanto colocar no singular, que é o mais utilizado em francês, quanto também no plural, para ser o mais fiel possível aí à língua portuguesa. Então, milieu urbain, tanto faz no singular como no plural, né? E classe agrária, aí teria um problema, que a gente teria que tem um termo muito maior em francês, que é grand propriétaire foncier, ou grand propriétaire terrien, grandes proprietários de terra, né? Falando assim de forma mais simples em português. Bom, então é isso. Realmente a prova não estava fácil, um exercício de resumo de um texto de nível médio, né? Uma dificuldade média. O conteúdo do texto em si não era difícil. Algumas palavras ali poderiam confundir o candidato, mas no geral o texto eu acho que estava tranquilo. Foi um texto também, como eu falei, trabalhado, uma fonte trabalhada, né? Uma fonte do Le Monde Diplomatique, nos nossos simulados de francês. E a versão, sim, ela fugia um pouco do que a gente estava esperando, né? Um texto mais tranquilo, né? Já que é a primeira vez que ocorre esse exercício de versão, está voltando, né? O exercício de versão
em francês a gente esperou algo tranquilo, mas não. Veio algo extenso, 3 parágrafos para serem invertidos, uma fonte também difícil, né? Então, enfim, foi um exercício complicado, né? Um vocabulário de difícil acesso. D'accord? Então, continue acompanhando o nosso canal. Se você não se inscreveu, inscreva-se. Deixe seu comentário aqui se você fez a prova, deixe seu comentário. Como foi a prova? Como foi que você traduziu esses termos que a gente viu no vídeo? Merci et à la prochaine.